Aqui, ó, ele bica, tem que respeitar o galão da massa. Bica, bicudo. Que virada, massa. Que virada 3-2 aí, com direito a gol de Igor Gomes no finalzinho para virada, nos acréscimos para o galão. Que roteiro, hein? Galo que fez um primeiro tempo muito abaixo, mas no segundo tempo entrou para jogo aí, teve alguns erros defensivos, mas na raça, na superação, buscou resultado. Tô trazendo aqui para vocês o corte do pós-jogo com linha de passe aqui da ESPN Brasil. Quero deixar na descrição links como créditos. Vamos pro corte e conferir aí tudo do pós-jogo do Galão. Os comentaristas aí falando da grande vitória do nosso Galão. Agora se inscreva, deixa o seu like e vamos pro vídeo. Muito bem, fã de esportes, de volta com linha de passe. Agora a gente vai falar da vitória do Atlético Mineiro sobre o Fluminense por 3-2. Até outro dia o Galo estava meio que flertando ali com a zona do rebaixamento, né, Pedrão? A gente fala, ó, a situação momentânea, né? Parece que era momentânea mesmo, né? O Galo já conseguiu engatar uma sequência de 4 jogos sem perder. A vitória de hoje tem muito de importância dos 3 pontos. Da virada, a gente falava da fase do Vitor Roque, talvez possa trazer um pouco para a fase do Atlético, que tenta se recuperar. O primeiro tempo, inclusive, do Fluminense é muito bom do meio para trás. O momento defensivo do Fluminense, Thiago voltando, o Fluminense trava o jogo do Atlético, o Fluminense sai na frente do placar, falha meio incompreensível ali, difícil de explicar até do Leão, tenta dar um chapéu, um passe um pouco mais de qualidade, um pouco fluido. O Fluminense sai na frente do placar, o jogo era muito tumultuado. E é curioso, tem um sobe-som, não sei se a gente vai ter. No momento do gol de empate do Rubens, a torcida está gritando, tá os berros, a plenos pulmões, chamando de time sem vergonha. Então, o 3-2 ali, foram até 4 gols ali no intervalo muito curto, ele tem uma importância muito maior para tentar virar essa chave de reconexão do trabalho que não decola. Não foi das melhores partidas do Atlético, principalmente no primeiro tempo. Agora você venceu um Fluminense que se defende, trabalho que não decola. Não foi das melhores partidas do Atlético, principalmente no primeiro tempo. Agora você venceu um Fluminense que se defendia muito bem. E aí, por outro lado, ele me chama muita atenção uma entrevista muito forte do Thiago Silva na saída de campo. Ele fala que, para além dos erros, faltou caráter ao time. Ele não ia falar muito mais, né? Porque isso era assunto para se resolver no vestiário. Então, vou te ajudar aqui. Me parece que talvez o problema esteja muito maior agora no Fluminense também, né? Diga aí. Eu peguei o trecho aqui. Não fizemos um belíssimo jogo, mas também não fizemos um jogo muito ruim. Mas acho que poderíamos fazer melhor. Essa tem que ser nossa cobrança, de olhar para dentro e ver o que não está dando certo. Acho que um pouco mais de caráter, de luta. É difícil falar, cara. Tem umas coisas que a gente tem que falar dentro, não podemos expor tudo, mas é uma situação complicada que a gente vem atravessando. Me parece que ele fala muito do comportamento do Fluminense pós-primeiro gol. O comportamento do Fluminense pós-primeiro gol e depois quando o Galo vira o jogo ali muito rapidamente. Mas pro Thiago, o tamanho que tem dentro do clube, ele sai... Que golaço! Sim, o Fluminense depois do primeiro tempo foi. O Fluminense não conseguiu jogar com bola no primeiro tempo. O Fluminense acho que até não quis, não conseguiu, não quis. E no início do segundo, falha do Leão, finalização muito boa do Canóbio, 1-0. E a partir daí, o jogo se desenhava muito mais complicado com o Atlético, que também não conseguia jogar diante de uma boa defesa do Fluminense. O cenário vira, o Thiago deu uma espanada, joga no ventilador. O Galo vai muito ali na base do abafa depois do gol do Rubens, diminui um pouco a pressão da torcida, traz a torcida para perto e consegue sim essa pancada do Hulk, aí uma jogada de aproximação que não vinha tendo até então. A jogada é muito bonita, o chute do Hulk é uma paulada, pega no rosto do Fábio, ele fica meio desorientado. E no rebote o Júnior Santos está bem atento ali, muito mais atento inclusive do que a defesa do Fluminense. Por ali o Fluminense parece que começa a perder o controle do jogo, ainda faz seu gol, a gente vai passar aí agora. E aí no finalzinho, novamente, novo vacilo, o Galo sai para buscar o resultado. Então fico curioso também por esse desabafo do Thiago, no jogo que o Fluminense poderia ter controlado antes sim, que o Galo não vinha bem nem com a sua torcida por ali, mas ponto de virada, não sei como queira chamar, como foi o Vitor Roque para explicar o momento ali de Palmeiras. Ou no final, falha de novo de defesa. Que defesa do Fábio. Que absurdo. Podia mais. Já tinha vindo bem na defesa do Fluminense no primeiro tempo. O Renato Gaúcho falou que faltou malandragem. No bom senso, no bom sentido. Sabe aquela coisa? Tá 2-2 aqui, né, e tal, vamos segurar, não pode deixar acontecer o que aconteceu. 2 ou 3 vezes ali que não segurou. É isso aí, exatamente. Tem razão, porque é um jogo fora de casa contra uma equipe forte. Quando o time teve até vantagem em algum momento da partida. São os dois caras mais experientes, experimentados, do que falaram coisas parecidas de formas diferentes ou com avaliações diferentes sobre a situação, que é a mesma de lidar com a vantagem ou com o empate no resultado. Ninguém vai achar que o Thiago é inexperiente ou que não é testado, ou que é um cara que vai perder a cabeça por causa de um jogo de pontos corridos no Campeonato Brasileiro, quando o time não disputa o título nem nada parecido, ou seja, tem uma avaliação dele que está faltando alguma coisa de alguns jogadores.
E a avaliação do Renato é a mesma, só que o Renato leva as situações do jeito um pouco mais, digamos assim, leve. Sim. Porque a característica dele para gerenciar. O que essa é a grande questão. A gente aqui de fora tem que tentar identificar e é difícil identificar se algum jogador não está comprometido com a marcação, se algum jogador está aceitando o resultado como se fosse uma coisa normal tomar o gol. Nós não temos como fazer isso aqui. Não. Algo acontece. Eu vou te falar que eu acho, assim, só para minimizar a frase e a fala do Thiago, eu acho que esse caráter tem a ver com o significado de postura. Isso. Porque inclusive eu estava consultando uma amiga minha, porque o meu francês não é fluente como o do Birner. Quem dera cidadão francês. Em francês, inclusive, essa palavra tem esse significado de postura, e aí eu acho que cabe muito mais, porque aqui o caráter parece que é má índole, né? Mas que e quando ele fala da questão de, mas tem coisa que eu não posso falar muito aqui, eu tenho que levar para o vestiário. Não te parece também que tem algo além de postura, então? É menos futebol e mais atitude, né? Então, mas acho que assim, a atitude, você falar da atitude, porque você não vai poder, obviamente, falar da atitude de um ou de outro. É que para mim o termo caráter, a palavra caráter, ela sugere uma coisa mais grave. Grave no sentido de índole, de alguém ser mal intencionado. Porque quando a gente fala que integridade sem caráter é uma coisa terrível. Eu acho que foi isso que ele disse. Mas a intenção dele, para mim, não foi essa. Para mim também não. E acho que é bom que se diga que, assim, para mim, o resultado acaba sendo absolutamente Chora, justo. Flu. E o meu conceito de justiça no futebol, às vezes, é pelo quanto cada um criou, quanto cada um buscou o gol. A gente teve, acho que agora eu não me lembro nos números, mas 14 ou 15 finalizações do Galo contra 4 ou 5 do Fluminense. O primeiro tempo, de fato, o Fluminense se defendeu muito bem, como disse o Pedro, e aliás, me pareceu, porque eram concomitantes, um pouco o jogo do Palmeiras com o São Paulo, que a gente falava que, assim, o Palmeiras tomava iniciativa, o Palmeiras tomava postura, mas o São Paulo se defendia muito bem. Foi o que aconteceu, né? Assim, o Atlético tomava iniciativa, mas não conseguiu criar grandes chances, porque o Fluminense se defendia muito bem. Aí o gol do Fluminense nasce de uma falha ali do time do Atlético, mas depois disso, e sobretudo nos 15 minutos finais, eu acho que em relação ao volume de chances criadas e tudo mais, o Atlético acabou merecendo essa vitória. Sim. Pode falar, André, você ia falar do Thiago. Sobre caráter, postura, atitude, aquela coisa que a gente fala sobre os jogos de competições diferentes estarem entrelaçados, porque uma coisa é o ambiente interno, né? Os jogadores sabem e sentem que quando as coisas vão bem, elas podem continuar bem e alimentar de maneira positiva outras campanhas. Então, o papel que o Atlético Mineiro prestou no meio da semana pela Copa Sul-Americana foi uma coisa, assim, muito séria. A entrevista do Cuca, que a gente mostrou aqui no Linha de Passe, Sim. A expressão facial dele, as coisas que ele disse, as coisas que ele não disse, mas estavam claras, em relação aos jogadores, aí talvez ao caráter, num aí termo mais perigoso. mais próximo dessa interpretação que o Jean usou. Mais Rames. Exato. Isso deve ter desempenhado um papel no jogo de hoje. Porque, assim, não importa que é outro campeonato, não importa que é outra escalação, a torcida do Atlético é a mesma torcida. Ela está vendo, ela está cobrando, ela se sentiu envergonhada. Os jogadores têm que ter essa sensação muito clara também. E eu não estou dizendo que foi por causa disso que o Atlético transformou um jogo que, na maior parte do tempo, era um jogo xoxo, uma partida eletrizante no final. Mas as coisas estão ligadas, porque não foi uma coisa bonita o que a gente viu no jogo entre Iquique, Deportes Iquique e Atlético Mineiro. Vamos ouvir o Cuca e o Renato Gaúcho, vamos lá. Nós tivemos um domínio do jogo, mas no primeiro tempo foi um jogo mais truncado, mais estudado, mais se adaptando ao próprio jogo, ao próprio campo, né? O segundo tempo foi mais aberto. O Fluminense se abriu o placar num erro nosso, com 10, 15 minutos. E nós tivemos que sair para o jogo. Fizemos as mexidas para ir pondo a equipe mais para frente, sem desorganizar. E fomos criando oportunidades, né? Tivemos 10 escanteios no jogo, né? Um deles, no final, nos deu a vitória. No momento em que o torcedor deu uma rateada, né? Naquele exato momento a gente empatou, aí virou. Aí já era o Galo, o time da virada, né? Não era mais sem vergonha. 3 minutos depois, uma festa, não era mais sem vergonha. 3 minutos depois,
uma festa no estádio inteira e você acaba tomando o gol do empate, né? Então gela de novo e você passa a ser de novo o time sem vergonha. E aí tem uma sequência de escanteios e no último você faz o gol e daí volta a ser sequência de escanteios e no último você faz o gol e daí volta a ser o Galo o time da virada. Então hoje a gente ficou entre um e outro e a gente escolheu ser o Galo o time da virada por persistência, né? O pessoal esqueceu até um certo cansaço que estava, as mexidas hoje, quem entrou bem. A gente sai muito feliz com uma vitória, eu acho que super merecida, né? Dos últimos 12 pontos que a gente disputou no Campeonato Brasileiro, nós fizemos 10. Então as coisas estão se encaminhando, já estamos em 6º lugar. Faltou um pouquinho de malandragem para o nosso time, até porque a gente saiu na frente, tomamos o gol de empate e a virada no nosso melhor momento na partida. E isso dá confiança para o adversário. E logo em seguida eles conseguiram o 2º gol. E aí é lógico, o torcedor que Chora. tá contra, o torcedor ele quer ver o time dele vencendo sempre. Aí o torcedor que estava contra voltou a incentivar, a ficar a favor. E aí o Atlético cresceu, mesmo assim nós achamos o gol de empate. E aí o que eu falo, aí a torcida voltou a pegar no pé dos jogadores do Atlético, é uma coisa normal no futebol. E aí, infelizmente, é aquilo que eu falo, a bola não pode nem chegar próximo da nossa área no final do jogo. E aí do escanteio nós tomamos um gol de bola parada. O primeiro tempo não foi bom, tanto para o Fluminense como para o Atlético. Tecnicamente não foi bom, o segundo tempo foi pegado, foi um grande segundo tempo de ambas as partes. Mas pelo que o Fluminense produziu, acho que nós merecíamos inclusive a vitória. Infelizmente nós tomamos os gols no momento ruim da partida, onde nós estávamos Que melhores. piada. Faz parte. A gente treina, a gente procura evitar sempre. Então a malandragem que eu falo no vídeo, no dia a dia, eu passo para eles. Final do jogo, não pode a bola chegar nem próximo da nossa área. Sobre a questão do apoio, aí no segundo seguinte não apoia mais, aí faz o gol, volta a apoiar a torcida. O Hulk dá uma declaração interessante aqui, Bernardo. Sem desmerecer nenhuma profissão, pelo contrário, a gente tem que reconhecer e respeitar todas as profissões. Mas ser jogador de futebol requer um psicológico muito forte. Porque mesmo diante de várias críticas, você tem que buscar a energia que está lá no fundo, aqueles 30% a mais que você sabe que pode buscar, mesmo quando você está cansado. Foi no momento da vaia. Um abraço ao nosso guerreiro Cuca, né? Não, o Cuca foi muito bem. Você falou, aquele momento que ele usou o termo no momento em que a torcida deu uma rateada. Foi simpático. Quer dizer... Era time sem vergonha, o grito no momento que o Rubens chuta a bola. Aí, explode pro gol. Então, eu não sei se o Cuca faz... Sabe que na psicologia tem 2 perguntas básicas. Por quê? Reflete pra quê? Você toma tal atitude. Você né? consegue responder as duas? Por quê? Eu entendo que você está insatisfeita depois do resultado do meio de semana, como disse o André, com a postura da equipe, com toda a razão, e com o time perdendo o jogo. E com todo o investimento feito, o Galo até agora não teve um desempenho condizente com o investimento. Pra quê? Quando você está sob muitas emoções, às vezes o pra quê desaparece. Porque era óbvio que o Atlético estava competindo. Não era o Atlético do meio de semana. Sim. Independentemente de estar perdendo o jogo. Pra que o Cuca falou isso? Porque ele é muito grande dentro do clube, porque o Cuca é um cara que não tem mais tanto apego assim aos seus empregos. Ele trabalha, mas parece que se ele perdê-los, tá tudo bem. Ou se ele quiser sair, tá tudo bem. A reação do torcedor, por mais que ela não seja boa para o time, tá a fala do Hulk aí, para mostrar isso, é uma reação natural. E eu não vou imaginar que um estádio esteja cheio de pessoas que estão racionalmente conseguindo concatenar a melhor forma de cada um contribuir para um coletivo que vai ajudar o time a ganhar. Seria muito bom se fosse assim. Mas as torcidas vão lá para desabafar. Então, resumindo, eu vou explicar para você. Fica tudo no folclore. Tudo bem. Sobre a fala Você fecha aí, Jean. Acho que sobre a fala do Hulk, é óbvio, ele tem toda a razão. E é o tipo de frase que provavelmente vai ser ironizada por um monte de gente, sob aquele velho argumento de que os caras ganham muito e tudo mais. Que, em geral, são as mesmas pessoas que idolatram quem tem dinheiro, né? Que pra mim é uma loucura, mas tem muita gente que idolatra quem tem dinheiro. Sabe? O cara é milionário, então ele idolatra o cara que tem dinheiro. Eu idolatro quem vai pra Paris. É uma loucura. Mas é porque é um bom vivan, né? Mas acho
que assim, Jesus. é óbvio que o fácil, trabalho dos caras tem esse ingrediente que é um ingrediente pesado, né? Ainda mais nos tempos de rede social, enfim, e eles leem, né? Antes eles seguissem as orientações, acho que foi o André que falou, do Abel, de não ler, porque eu acho que, de fato, para alguns jogadores, porque aí depende muito de como cada um reage, né, diante das críticas. Se você for levar a sério, ou se você for se abalar com tudo que você lê ao seu respeito, a gente aqui que tem 1 milésimo, né, provavelmente de mensagem e de ofensa e de xingamento que esses caras recebem, você imagina tem mais. se eles forem se abalar. Imagina se eles forem se abalar, cara. É um negócio pesado mesmo. Então, assim, é óbvio que é gente que difícil. não sai de casa por conta de um resultado de fim de semana. É verdade. Ficar em casa que eu não vai dar pra jantar exato. essa semana. Eu sempre aqui. digo o seguinte: Muito bem, massa, que vitória importante, meus amigos, que vitória importante do Galão da Massa. Nos coloca aí na 6ª posição na tabela do campeonato, 3-2, com gols aí do nosso, quem diria, hein? Quem diria, Igor Gomes fazendo a boa pro Galão no finalzinho. Meus amigos, futebol é sempre uma caixinha de surpresas. É isso aí, ó. Galão pintando na 6ª colocação, mesmo número de pontuação que o Bahia, mas tem um saldo de gols aí maior. É isso aí, tamo junto. Galão, valeu pelo esforço, valeu pela luta, pela dedicação aí por ter buscado o resultado até o último momento, time que não desistiu. Tem muitas falhas, tem muito a melhorar. O primeiro tempo foi muito abaixo, muito ruim o primeiro tempo do Galo. Claramente o Fluminense veio para se defender, quase que consegue um resultado assim incrível contra o Galo, mas o Galo na raça, na superação, na força de vontade foi lá e conseguiu buscar a vitória. E olha que o Fábio tentou impedir, hein? Como que ele pegou aquele chute, aquela finalização do Rubens, né? Pelo contrário, o nosso goleiro Everson não tá chegando em nenhuma das bolas, é chutar no gol do Galo e é gol. Infelizmente, não tá vivendo uma boa fase o nosso goleirão. É isso aí, massa. Alguns personagens voltaram, né, a atuar pelo Galão, o Lianco, tivemos também aí o Alan Franco voltando, Hulk voltando, Júnior Santos aí jogando até que bem, fez um gol, né, na sobra ali, mas teve presença de área, fez um gol para ajudar o Galão a construir esse resultado, essa vitória incrível de 3-2 sobre o Fluminense. Que jogo, hein, meus amigos? Comente aí o que você achou da partida, se inscreva, deixa o like. É o Galão voltando ao rumo das vitórias.